Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, gente, pronto para gabaritar esta prova de ingresso para a carreira militar? Com certeza! E olha, você está no lugar certo, no canal Gabarita Geo Militar. Aqui a gente sempre vai colocar conteúdo com foco para as avaliações militares, com foco para tudo que é prova de ingresso neste mundo tão sonhado por vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Professor Baglini e vou acompanhar com vocês essa empreitada aí na disciplina de História. Bom, e para a gente começar a discutir, nada como analisar questões, nada como comentar questões, ver por que é certo, ver por que é errado, enfim. Partiu? Bom, galera, vamos lá então para mais uma aula no pancadão, como a gente sempre fala. E olha que interessante, vamos trazer aí conceitos muito importantes para você gabaritar qualquer questão nas avaliações militares. É isso mesmo. E olha que interessante, nesta questão nós vamos discutir o Tratado de Tordesilhas. Aliás, o famoso Tratado de Tordesilhas. Bom, galera, vamos lá então. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção papal, representa, ou seja, assinado pelos reis de Portugal e Espanha. Lembrando que sempre quando a gente fala em reinos ibéricos, penínsulas ibéricas, nós estamos falando destes dois países, tá bom? Importante, grandes mestres, e é uma dica assim, ó, caveirão. Normalmente, as avaliações militares sempre caem nesse contexto ibérico, então eles não colocam nem Portugal, nem Espanha, eles colocam países ibéricos, reis ibéricos, territórios ibéricos, enfim. Então, toda vez que você tiver conhecimento do contexto ibérico, por favor, grande mestre, saiba que nós estamos falando de Portugal e Espanha, beleza? Então, eu vou até destacar isso daqui para você tomar essa atenção e já anotar no seu caderno. Ibéricos, Península Ibérica. Então vamos lá. O Tratado de Tordesilhas representa o marco inicial da colonização portuguesa do Brasil. O marco inicial da colonização portuguesa do Brasil. Bom, gente, o marco inicial? Claro que não. Nós sabemos que o marco inicial da colonização portuguesa se deu em 1500. E o Tratado de Tordesilhas, ele fora assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Portanto, 6 anos antes da chegada dos portugueses no território brasileiro, você já tinha esta assinatura do Tratado de Tordesilhas. E vocês bem sabem que dividiam as terras do novo continente, as terras do novo mundo da América entre Portugal e Espanha. Portugal ficando com as terras a oriente do Tratado de Tordesilhas, enquanto a Espanha ficara com as terras do lado ocidente destas novas descobertas que os ibéricos fizeram. Então, o marco inicial da colonização portuguesa, não. O Tratado de Tordesilhas não marca. Afinal, Portugal iniciou seu processo de colonização no território em 1500, beleza? Portanto, não pode ser a A. Vamos riscar ela aqui. B. O fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América. Claro que não. Tanto que esses contextos de rivalidade entre portugueses e espanhóis na América e por disputas por novos espaços vai culminar lá na frente no Tratado de Madrid. Pois é, o Tratado de Madrid, inclusive, é uma revisão do Tratado de Tordesilhas. Eles não entraram num acordo diplomático. Gente, e com todo motivo, dá para entender, era uma colônia que gerava muito capital, uma colônia que gerava muita capacidade produtiva para os países ibéricos. Com isso, eles disputavam entre eles. Sim, sempre mais terras, sempre novas terras, beleza? Tanto que esse Tratado de Tordesilhas, se vocês analisarem, não fora tão justo com os portugueses, tal como fora com os espanhóis. Então, o fim da rivalidade? Claro que não. C. A tomada de posse do Brasil pelos portugueses. A tomada de posse do Brasil pelos portugueses. Ó, isso é interessante. Por quê? Todo o território brasileiro, assim que se inicia o processo de colonização, não pertence aos portugueses, pois o Tratado de Tordesilhas cortava o Brasil ao meio e grande parte do território brasileiro ficara com a Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas. No entanto, essa tomada de posse do Brasil vai só
marcar através do Tratado de Madrid, que tira o Tratado de Tordesilhas e faz com que Portugal avance sobre todo o território brasileiro que nós conhecemos hoje, beleza? Isso, mas só posterior ao Tratado de Tordesilhas, tá bom? Porque o Tratado de Tordesilhas divide a terra americana em duas. E com isso, Portugal ficou apenas com a faixa litorânea, beleza? Então, não é a C. D. O Tratado de Tordesilhas representa a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Sim, olha só a demarcação. Então, Espanha, você vai explorar esta parte. Portugal, tu vai explorar esta outra parte. Vou aqui tentar fazer o desenho bem simples para vocês. Como vocês bem sabem, gente, aqui está o Brasil. Esse é o Tratado de Tordesilhas. Vocês bem sabem que toda esta parte ficou com Portugal, enquanto esta outra aqui com a Espanha. Isso representa o processo de demarcação. Portanto, é a questão B, beleza? E o Tratado de Tordesilhas representa o declínio do expansionismo espanhol. Não, pelo contrário. O Tratado de Tordesilhas efetiva, regulamenta e institucionaliza o grande expansionismo espanhol. Porque isso só mostra o quanto a Espanha já estava colocando seus tentáculos em outras regiões do globo, tal como a América, tal como o Novo Mundo. Portanto, não é a E. Beleza, grandes mestres? Questão muito interessante. Ela pode até parecer simples no primeiro momento, mas quando você começa a fazer a leitura e fazer todas as relações, você vê que o estudo, tanto em história quanto em geografia, sempre se tornam muito importantes para esta questão. Beleza? Aliás, questão muito interessante essa, hein? Bom, partiu? Vamos aí para a próxima, sem medo de ser feliz? E aí, gente, pensando em Tratado de Tordesilhas, é claro, tinha que dar uma sequência, né? Até para ficar bem fácil. Vou pensar aqui agora na ocupação portuguesa do início do período colonial. Na ocupação portuguesa assim que Portugal toma de posse as terras brasileiras. Beleza? Então vamos lá. As expedições portuguesas ao Brasil, nas duas primeiras décadas do século XVI, ou seja, assim que Portugal começa mesmo a ocupar para valer o Brasil, tinham como objetivo. Então, onde está o segredo dessa questão? Primeiro passo está aqui, ó, nas primeiras décadas do século XVI, beleza? Já faz esse grifo aí, beleza? Vamos lá então. Iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e o imediato povoamento. Olha só, nas primeiras décadas do século XVI, você ainda não tinha essa relação do cultivo da cana-de-açúcar. Pelo contrário, a exploração colonial aqui no Brasil se iniciou principalmente pela exploração do pau-brasil, naquela relação de escambo que os portugueses fizeram com os indígenas, fizeram com os nativos. Então, quando você começa a analisar, olha só a pergunta, nas primeiras décadas, não, gente, nas primeiras décadas, até 1530, 1532, portugueses, ele pouco se importou em ocupar o território, pouco se importou em efetivar uma ocupação. Pelo contrário, os portugueses encontraram no pau-brasil uma grande capacidade de lucro e de capital num curto período de tempo. E aí, eles acabaram explorando. Eles só vão iniciar a sua ocupação quando eles olham, principalmente holandeses, franceses, já com interesses muito claros em ocupar esse novo território que ainda não havia sido ocupado pelos portugueses. Beleza? Então, portanto, não pode ser a questão A. Vamos para B. As expedições nas primeiras décadas tinham como objetivo travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos. Gente, quando a gente pensa numa atividade comercial, a gente está pensando numa troca, perfeito? E aí você deve pensar assim, mas as trocas aconteceram, foram os escambos, professor Baglini. Então os portugueses davam ali espelho, chocalhos, enfim, enquanto os indígenas trocavam com sua mão de obra. Pois é, entretanto, não se estabelecia uma relação comercial, mas era uma relação de escravidão, era uma relação de imposição. Aí você deve pensar, era só os indígenas não aceitar as coisas via escambo que os portugueses davam a eles. Sim, de fato, muitos indígenas não aceitavam. E quando eles não aceitavam, eles tinham duas opções. Ou lutar contra os portugueses, que no caso não rolava, ou, infelizmente,
virarem mão de obra escrava ou, que era o que muitos fizeram, fugir para o interior do país. Beleza? Então não era bem uma relação comercial, era uma relação de imposição. Perfeito? Portanto, não pode ser a questão B. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa. Isso aconteceu. Ao longo da história aconteceu sim, inclusive muitas pessoas sempre, normalmente, de maneira muito preconceituosa e sem analisar os contextos históricos, normalmente falam: o Brasil ele é desse jeito porque muitos bandidos vieram para cá. Gente, bandido, criminoso, é aquele que foge da lei. E as leis mudam. Então, protestantes eram criminosos, sim, no continente europeu, portanto, eles vieram para cá. Mas, normalmente, a gente tem que mudar essa ideia de o criminoso como um assassino, enfim, o perigoso. O criminoso é aquele que inflige a lei. Muitos vieram, mas não vieram nas primeiras décadas do século XVI. Não era este o objetivo. Novamente, os objetivos muito claros da ocupação portuguesa no território nacional era muito construído em cima da exploração do pau-brasil. Beleza? Portanto, não pode ser a C. Olha só, nas primeiras décadas do século XVI, o principal objetivo era reconhecer a terra. Sim, primeiro ponto, cara, tu chega num território novo, e aí você vai reconhecer a terra e salvaguardar a sua posse. Essa posse, esse estabelecimento se deu pela exploração do pau-brasil e posteriormente se inicia as plantações da cana-de-açúcar. E aí o desenvolvimento do açúcar aqui no território nacional. Portanto, é a questão D. Olha só, tá aqui, ó. Então, nas primeiras décadas do século XVI, o objetivo era reconhecer a terra. Eu tenho que ver qual é essa terra, da onde vem, para onde vai. E aí eu vou dar um jeito também de futuramente, por volta de 1530, 1532, salvaguardar a sua posse por meio da produção colonial do açúcar, beleza? Portanto, essa é a questão D, beleza? E aí, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Isso só vai acontecer principalmente depois da chegada do jesuíta, do Padre José de Anchieta. Mas isso não era o objetivo das primeiras expedições portuguesas no início da ocupação. Gente, olha só, tá aqui, ó, as expedições portuguesas ao Brasil nas 2 primeiras décadas, beleza? De novo, nas 2 primeiras décadas, isso é importante a gente analisar. Tinha como objetivo estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Não tinha como objetivo. Pelo contrário, nas primeiras décadas, o interesse português sobre os indígenas é que eles trabalhassem para a coroa portuguesa. Tudo bem? Inclusive, com a chegada da Companhia de Jesus, a gente vai ter uma inversão na mão de obra escravizada aqui no país, onde deixa de ser o indígena e passa a ser o africano. Beleza? Portanto, não é a questão E de errado. Essa é a questão B. Sucesso, hein, galera? Gostei dessas correções. 2 contextos muito importantes dentro de um Brasil colonial que nos fazem refletir para além daquilo que você fica decorando, data e nome. E aí o professor Baglini sempre vai bater nessa tecla. Beleza? Show de bola! Galera, é no pancadão da emoção. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Amigo, assistiu essa aula? Gostou dessa aula? Aliás, assistiu essa e as outras aulas e tá curtindo? Faz o seguinte, galera. Sério, se inscreve no canal, porque conforme esse canal for crescendo, a gente vai trazer português, vai trazer matemática, sempre com foco nos militares. Mas isso só depende de vocês. É claro que os conteúdos de história, de geografia, de análises sociais pros militares é o principal objetivo deste canal. Mas é claro que se você se inscrever, se o canal crescer, não impede da gente trazer novos convidados, tá bom? E se você quiser um curso totalmente focado em cima dos militares, em cima do que cai na prova, é só acessar aqui, ó, www.gabaritageomilitares.com.br e, cara, mitar nas avaliações militares. Pois lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E o nosso compromisso da galera do Gabarita Geomilitares é colocar a farda em vocês. Ou, é claro, ajudar vocês a colocar a farda.
Muito obrigado, galera. E lembre-se, sempre seremos mais fortes. Um grande abraço, guerreiros, do professor Baglini, em nome de toda a plataforma Gabarita Geomilitares. E, gente, dá aquela curtida. Valeu, gente. Dá aquela moral pro canal. Um grande abraço. Vamos juntos.